Radamés Manosso aqui em Curitiba. Este é um vídeo da série Fauna Política Brasileira, onde nós retratamos alguns espécimes que habitam aqui o território nacional, espécimes políticos. Atenção, este é um vídeo que contém humor e ironia. Pode acontecer que você se identifique, se sinta representado ali por alguns desses espécimes que eu vou citar aqui. Vamos levar isso no bom humor. Pessoas inteligentes são capazes de rir de si mesmas, e este aqui não é um canal para ofendidinhos. Sem delongas, vamos lá. Espécime número 5, o militante do Partido Nulo. Bom, este cidadão é aquele que, se você encontrá-lo na rua, ele vai parar você e vai fazer uma pergunta. O senhor teria um minuto disponível para que eu lhe explicasse as vantagens do voto nulo? Se você responder, bom, não, eu vou votar na eleição, eu tenho um candidato. Olha, o senhor sabia que votar nas eleições é perfeitamente inútil, não vale a pena o esforço? Pois é, mas eu vou votar mesmo assim, eu tenho um candidato, eu tenho uma causa que eu defendo. Olha, o senhor sabia que se eleição mudasse alguma coisa, ela seria proibida? Bom, os argumentos do militante do Partido Nulo são intermináveis, não adianta discutir com ele, é o mais teimoso, é o mais chato de todos os espécimes que nós vamos retratar aqui. E vamos dizer, é um grupo numeroso. Se nós computarmos nas eleições brasileiras as abstenções, o voto branco e o voto nulo, geralmente fica ali em 25% do eleitorado. E é um pessoal bastante teimoso, bastante enfático. Eles querem porque querem convencer você de que você tem que votar nulo. Espécime número 6, o ursinho carinhoso. Este é um dos mais pitorescos aqui da nossa fauna. Realmente parece um ursinho panda. Ele é muito fofinho, ele é muito bacana, ele é muito certinho, ele é muito progressistinha. O ursinho carinhoso é um elemento bastante pitoresco da política brasileira. E vamos dizer, tem uma certa presença, né? O ursinho carinhoso, ele acredita nas mais lindas causas, ele está sempre defendendo as boas virtudes, ele é muito certinho em tudo, ele defende a natureza, ele defende as minorias, ele defende os oprimidos, ele está sempre defendendo alguma coisa, ele está sempre em busca de alguma causa para ele militar. Então, ele tem aquela visão otimista de que o mundo é um grande parque de diversões e que realmente nós temos que proteger aqueles que estão mais vulneráveis, que nós temos que defender as causas mais bonitas, porque aí nós vamos caminhar para um grande arco-íris encantado, e lá no fundo do arco-íris tem um pote de ouro. Bom, o ursinho carinhoso, tipicamente, ele é das classes econômicas mais abastadas, ele é classe média alta, não tem muitas preocupações aí com questões financeiras, não tem que acordar cedo para ir pegar ali um ônibus lotado no terminal rodoviário da cidade dele. Em função desta qualidade de vida econômica dele, ele pode se dedicar aí a essas causas que já estão um pouco mais avançadas, que são mais comuns de serem vistas lá no primeiro mundo, na Europa civilizada, nos Estados Unidos. Enfim, tipicamente, onde que nós encontramos ursinhos carinhosos? Olha, a grande imprensa é um lugar onde nós vemos bastante ursinhos carinhosos, principalmente as peruas da Rede Globo, né? Aquelas mulheres que trabalham ali no jornalismo e no entretenimento da Rede Globo são tipicamente ursinhas carinhosas, que quando vão fazer uma notícia ali citando um político populista de direita, nossa, fazem aquelas caras de nojinho e citam o político como extrema, ultra, mega, hiperdireita. Também encontramos ursinhos carinhosos na classe artística, no mundo das celebridades, na área do entretenimento, enfim, um grupo que
está muito presente ali na beautiful people, naquela camada bem servida da sociedade, que tem valores bastante elevados, que tem uma visão bastante cor-de-rosa do mundo e da realidade. O partido político preferido dos ursinhos carinhosos é o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, né? Não tem para ninguém. Esta é uma área aí bastante ocupada pelo PSOL. Ursinho Carinhosa e PSOL foram feitos um para o outro. Espécime número 7. A conservadora flex. Estou usando o adjetivo no feminino porque neste grupo as mulheres são ampla maioria. Existem alguns conservadores flex por aí, mas em menor número. A característica principal da conservadora flex é que ela quer as melhores partes do conservadorismo, ela quer ali a valorização da família, a valorização da religião, a valorização das tradições, mas ao mesmo tempo ela quer as melhores vantagens do empoderamento feminino, quer cotas, quer benefícios, quer auxílios, quer vantagens para as mulheres. E ela vê que essas duas coisas são perfeitamente encaixadas, que não existe contradição em querer as duas coisas ao mesmo tempo. É a cabeça da conservadora flex. Elas estão em toda parte, elas estão nas igrejas, elas estão nas empresas e estão na política. Tem várias mulheres da política aí que estão despontando aí com essa característica de conservadora flex, algumas chegando bem recentemente à política. Tem o caso aí de uma ministra lá do governo anterior, que também é pastora, a dona Damares, tem a esposa do ex-presidente, a Michele Bolsonaro, tem também a Simone Tebet, ministra do atual governo de esquerda, mas que fez campanha dizendo ali, mulher vota em mulher, ou seja, todas elas estão ali disputando este voto supervalorizado, que é o voto da conservadora flex. Eu sei que os partidos conservadores estão num grande dilema, eles estão numa grande sinuca de bico, porque eles estão vendo que hoje o voto da conservadora flex é o fiel da balança na política brasileira. Para onde pender este grupo pode ser decidida uma eleição. Então, realmente está acontecendo um drama aí na política conservadora, é que a ala esquerdista, os progressistas estão capturando o voto feminino. O canto de sereia deles é muito sedutor para as mulheres, porque eles estão oferecendo vantagens e mais vantagens para as mulheres, embora isso no futuro vai dar ruim, quem tem um pouco de visão sabe disso, mas os conservadores estão indo pela mesma linha, estão começando a oferecer vantagens para as mulheres, e tudo isso lá na frente vai ter que ser revisto, porque não existe essa possibilidade de conciliação integral, ali de você só ficar com as vantagens dos dois mundos e não assumir nenhuma dos ônus referentes a cada posição. Então, as conservadoras flex, realmente hoje, elas estão com os holofotes em cima delas e realmente elas estão decidindo eleições. Espécime número 8, o ancapistanês. Este cidadão exótico, esse espécime raro de encontrar ainda na nossa política brasileira, é bem recente, está surgindo agora recentemente, mas tem ganhado destaque, tem aparecido inicialmente causando assim bastante espanto nas pessoas quando você explica para a pessoa o que é um ancapistanês, a pessoa costuma ficar com os olhos esbugalhados. Meu Deus do céu, o que é isso? De onde saiu isso? Ancapistanês é o morador do Ancapistão, que seria aquele lugar, aquele país que um dia vai existir, e é um país sem Estado, sem governo. Então eles são anarquistas. Mas diferente do anarquismo lá do passado, que era de viés socialista, o anarquismo novo é anarcocapitalista, abreviatura ANCAP, que daí vem o Ancapistão. Então esse pessoal aí é meio esquisito, ainda estão em formação, mas eles têm aquela visão, né, de que
o Estado tem que ser extinto. Então é uma radicalização do liberalismo econômico clássico, eles vão até o extremo, né? Até o extremo de, em vez de Estado mínimo, eles querem o Estado zero mesmo. Curiosamente, além de serem defensores aí de um liberalismo econômico radical, eles também costumam ser liberais na área de costumes. Então tem até uma frase que um deles cita aí, né, que o anarcocapitalista, ele quer que o casal gay use as armas que ele comprou regularmente para defender a sua propriedade privada, onde ele cultiva maconha. Então, o ancapistanês típico é bastante liberal em quase tudo, né? Praticamente um triplo liberal. Curiosamente, o ancapistanês, ele tem aquela consciência de que a proposta dele é bastante utópica. Nesse sentido, ele está ali no mesmo nível ali das testemunhas de Jeová, que dizem que um dia virá o paraíso das testemunhas de Jeová. Ele está no mesmo nível dos comunistas, que dizem, olha, um dia vai ter o comunismo. E o comunismo, não sei se vocês sabem, como ele é sonhado por Karl Marx, é um lugar onde não tem Estado também, só que é um lugar sem Estado, mas socialista. E o ancapistanês, ele também tem essa visão, olha, um dia nós vamos viver em um mundo sem Estado. Se você pergunta para ele quando isso vai acontecer, sei lá, daqui uns 100, 200 anos talvez, né? Muito espertamente ele já vai se incluir fora dessa, né? Ele não vai chegar a conhecer o ancapistão. Se você quiser um exemplo aí de ANCAP que está em evidência no momento, basta pensar aí no candidato à presidência da Argentina, o Javier Milei, que está em primeiro lugar nas pesquisas durante a gravação desse vídeo aqui e que se declara realmente um anarcocapitalista. No nível nacional aqui já os personagens que as pessoas que representam essa linha de pensamento já estão ali mais no mundo da internet, né? Tem lá o site Ancapso, lá do Peter Turguniev, que também vai por essa linha. Enfim, é um tipo de espécime, um tipo de fauna política que ainda está em formação, está despontando, mas está cada dia mais presente aí na política nacional. Espécime número 9, o último templário. Olha, este é um espécime bem raro na fauna política brasileira dos dias de hoje. O último templário é realmente um tradicionalista à moda antiga, aquele tradicionalismo que quase não se vê mais. Com frequência, este último templário, ele é monarquista, ele prega o retorno aos valores do passado, vê que a monarquia traria uma estabilidade, um novo patamar ali na política brasileira. Ele também são geralmente pessoas muito ligadas à religiosidade cristã, geralmente são católicos fervorosos. Então, o último templário, ele defende valores bem tradicionais, bem tradicionalistas, bem carola, bem católico. Fauna muito rara, muito difícil de ver hoje em dia, e com frequência, quando são citados na grande mídia, são citados ali com uma certa ironia, com um certo tom jocoso, sem o devido respeito que merecem. Afinal de contas, o ponto de vista deles também tem uma certa fundamentação, tem um certo discernimento sobre a política em geral. A gente sabe que existem lugares no mundo onde existe monarquia, onde existe tradicionalismo, onde existem um conservadorismo mais arraigado e que estão lá, realmente são países de respeito, são países, alguns deles até potências mundiais. E aí, reconheceu algum desses espécimes aí no seu cotidiano? Você já esteve frente a frente com alguns dos espécimes citados aqui? Não é uma cobertura abrangente, não são todos os espécimes políticos que estão citados nessa série, apenas aqueles que são mais específicos, que chamam mais atenção, geralmente são grupos minoritários, mas que permitem uma abordagem ali com humor e ironia. Obrigado, fui.